Ao chegar aos 60 anos, muitas mulheres começam a perceber mudanças no corpo que não aconteceram em nenhuma outra fase da vida. Algumas são visíveis, outras silenciosas. E muitas delas acabam sendo ignoradas, tratadas como coisa da idade, quando, na verdade, merecem atenção. O corpo feminino passa por transformações importantes após os 60, não apenas hormonais, mas também físicas, emocionais e até na forma como o organismo responde à alimentação, ao sono e ao estresse. Neste vídeo, vamos falar abertamente e com respeito sobre as principais transformações que acontecem no corpo da mulher após os 60 anos, aquelas que quase ninguém explica direito, mas que fazem toda a diferença na qualidade de vida. Aviso importante: este vídeo é puramente informativo e não substitui a avaliação de um médico ou profissional de saúde. Cada mulher é única e qualquer sintoma persistente deve sempre ser avaliado. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. É muito importante para o canal. Agora vamos entender por que o corpo da mulher muda tanto depois dos 60. 1. As mudanças hormonais que continuam após a menopausa. Muitas mulheres acreditam que, depois da menopausa, as mudanças hormonais acabam. Mas a verdade é que elas continuam, só que de forma mais silenciosa e gradual. E é justamente isso que pega muita gente de surpresa após os 60 anos. Com a queda definitiva do estrogênio e da progesterona, o corpo feminino passa a funcionar em um novo equilíbrio hormonal. Esses hormônios não influenciam apenas o ciclo menstrual. Eles participam da saúde dos ossos, da pele, do cérebro, do coração e até do humor. Após os 60, é comum que a mulher perceba maior ressecamento da pele e das mucosas, mudanças na distribuição de gordura corporal, perda de elasticidade da pele, alterações no sono, variações de humor mais frequentes. Outro ponto importante é que o estrogênio ajuda a proteger os ossos. Com níveis baixos por muitos anos, aumenta o risco de osteopenia e osteoporose, tornando os ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas. Além disso, a queda hormonal influencia o metabolismo. O corpo passa a gastar menos energia em repouso, o que facilita o ganho de peso, mesmo quando a alimentação não mudou muito. Essas transformações não são sinais de fraqueza, nem algo que a mulher tem que aceitar calada. São mudanças naturais, mas que precisam ser compreendidas para que a saúde seja preservada nessa fase da vida. E é importante reforçar: este vídeo é informativo e não substitui a avaliação médica. Existem formas de acompanhamento e cuidado que ajudam a atravessar essa fase com mais conforto e qualidade de vida. No próximo tópico, vamos falar das mudanças físicas visíveis e invisíveis que surgem após os 60 anos, muitas delas pouco comentadas. 2. As transformações físicas no corpo da mulher. Após os 60, após os 60 anos, muitas mulheres começam a notar mudanças no corpo que vão além do peso na balança. Algumas são visíveis no espelho, outras são sentidas no dia a dia, ao caminhar, ao subir escadas ou até ao se levantar da cama. Uma das transformações mais comuns é a perda de massa muscular, um processo natural chamado sarcopenia. Com menos músculo, o corpo perde força e estabilidade, o que pode aumentar o risco de quedas e dores articulares. Muitas mulheres percebem que tarefas simples passam a exigir mais esforço, mesmo sem terem mudado a rotina. Outra mudança frequente ocorre nos ossos. Com a redução prolongada do estrogênio, os ossos tendem a ficar mais frágeis, e fraturas podem acontecer com impactos menores do que antes. Por isso, atenção à postura, ao equilíbrio e aos sinais de dor persistente é fundamental nessa fase. A pele também passa por alterações importantes. Ela fica mais fina, perde elasticidade e hidratação com mais facilidade. Isso pode resultar em ressecamento, coceiras e maior sensibilidade a machucados. O mesmo acontece com cabelos e unhas, que tendem a ficar mais frágeis. Há ainda mudanças na distribuição da gordura corporal.
Mesmo mulheres que sempre mantiveram o mesmo peso podem perceber mais acúmulo de gordura na região abdominal. Isso não é apenas uma questão estética. Está ligado a alterações metabólicas que merecem atenção. Essas transformações não surgem todas de uma vez. Elas acontecem aos poucos e, justamente por isso, muitas vezes são ignoradas. Mas entender o que está acontecendo com o próprio corpo é o primeiro passo para cuidar melhor da saúde e manter a autonomia nessa fase da vida. Lembrando sempre, este conteúdo é informativo e não substitui avaliação médica. Qualquer dor, limitação ou mudança intensa deve ser investigada. No próximo tópico, vamos falar de algo que poucas pessoas comentam: as transformações emocionais e mentais que muitas mulheres vivenciam após os 60 anos. 3. As transformações emocionais e mentais após os 60 anos. Depois dos 60 anos, muitas mulheres passam por mudanças emocionais profundas e nem sempre conseguem colocar isso em palavras. Não é fraqueza, nem falta de gratidão pela vida. É uma fase de reorganização emocional. Uma das transformações mais comuns é a sensibilidade emocional maior. Situações que antes eram contornadas com facilidade podem gerar tristeza, irritação ou ansiedade. Isso acontece porque os hormônios também influenciam neurotransmissores ligados ao humor, como serotonina e dopamina. Outra mudança importante é a forma como a mulher se percebe. Após décadas cuidando de filhos, trabalho e família, muitas mulheres entram em uma fase de questionamento interno. Qual é o meu papel agora? Essa transição pode gerar sensação de vazio, insegurança ou perda de propósito, especialmente quando não há diálogo sobre isso. O sono também costuma ser afetado. É comum acordar mais vezes durante a noite ou ter um sono menos profundo. Dormir mal afeta diretamente a memória, o humor e a disposição durante o dia, criando um ciclo difícil de quebrar. Além disso, o risco de ansiedade e depressão aumenta após os 60, muitas vezes de forma silenciosa. A mulher continua cumprindo suas atividades, mas perde o prazer nas coisas, sente cansaço emocional constante ou vontade de se isolar. É importante deixar claro: sentir-se assim não é normal da idade e não deve ser ignorado. Este vídeo é informativo e não substitui acompanhamento médico ou psicológico. Buscar ajuda é um ato de cuidado, não de fraqueza. No próximo tópico, vamos falar sobre mudanças no corpo, que quase ninguém comenta, mas que impactam diretamente o bem-estar da mulher após os 60. 4. Transformações silenciosas que poucas mulheres comentam após os 60. Existem mudanças que acontecem no corpo da mulher após os 60 anos e que raramente são comentadas, seja por vergonha, falta de informação ou porque foram normalizadas ao longo do tempo. Mas o silêncio em torno dessas transformações não as torna menos importantes. Uma das mais comuns é a mudança no funcionamento do intestino. Muitas mulheres passam a ter intestino mais lento, gases, distensão abdominal ou desconforto após as refeições. Isso ocorre por alterações hormonais, redução da atividade física e mudanças na microbiota intestinal. Quando o intestino não funciona bem, todo o corpo sente, inclusive o humor e a imunidade. Outra transformação silenciosa envolve a bexiga e o assoalho pélvico. Pequenos escapes de urina ao tossir. Rir ou fazer esforço são mais frequentes após os 60. Isso não é algo que a mulher tem que aceitar, mas sim um sinal de que músculos e tecidos dessa região perderam força e elasticidade. Também é comum ocorrer maior sensibilidade à dor. Dores que antes eram toleráveis passam a incomodar mais, e o corpo demora mais para se recuperar após esforços. Isso está ligado a alterações na inflamação crônica e na forma como o sistema nervoso processa estímulos. Outro ponto pouco comentado é a mudança na percepção corporal. A mulher pode se sentir menos segura com o próprio corpo, evitar roupas, espelhos
ou até situações sociais. Essa relação com a própria imagem influencia diretamente a autoestima e a qualidade de vida. Essas transformações não surgem de repente. Elas se instalam aos poucos e, quando não são reconhecidas, acabam sendo tratadas apenas como coisas da idade. Mas informação é libertadora. Quando a mulher entende o que está acontecendo, ela passa a cuidar de si com mais consciência e menos culpa. Reforçando, este conteúdo é informativo e não substitui a avaliação médica ou acompanhamento profissional. No próximo tópico, vamos falar de um assunto essencial e muitas vezes evitado: o que muda na saúde íntima da mulher após os 60 anos. 5. O que muda na saúde íntima da mulher após os 60 anos? A saúde íntima é uma das áreas que mais sofre transformações após os 60 anos e, ao mesmo tempo, uma das menos faladas. Muitas mulheres sentem desconfortos nessa fase, mas acreditam que precisam aceitar ou simplesmente se calam por vergonha. Com a queda prolongada do estrogênio, os tecidos da região íntima passam por mudanças importantes. A mucosa vaginal tende a ficar mais fina, menos lubrificada e mais sensível. Isso pode causar ardor, coceira, sensação de ressecamento e desconforto no dia a dia, não apenas durante relações íntimas. Outra mudança comum é o aumento da sensibilidade a infecções urinárias. A alteração do pH vaginal e da flora local facilita o surgimento de infecções, que podem se tornar recorrentes se não forem acompanhadas adequadamente. Também é comum que a mulher perceba mudanças na resposta sexual. O desejo pode diminuir, a excitação pode demorar mais a acontecer e a experiência íntima pode se tornar desconfortável quando há ressecamento ou dor. Isso não significa o fim da vida íntima, mas sim que o corpo funciona de forma diferente e precisa de mais atenção e cuidado. Outro ponto pouco discutido é o impacto emocional dessas mudanças. Desconfortos íntimos afetam a autoestima, a confiança e a forma como a mulher se relaciona consigo mesma e com o parceiro. Quando isso não é conversado ou tratado, pode gerar afastamento emocional e sofrimento silencioso. É essencial reforçar: este vídeo é informativo e não substitui avaliação ginecológica ou médica. Existem formas seguras de acompanhamento e cuidado que podem melhorar muito o conforto e a qualidade de vida íntima após os 60. No próximo e último trecho, vamos encerrar o vídeo falando sobre como atravessar essa fase com mais consciência, autonomia e qualidade de vida, reunindo tudo o que foi falado até aqui. Chegar aos 60 anos não significa perder saúde, alegria ou autonomia. Significa entrar em uma nova fase da vida, com transformações reais no corpo, na mente e nas emoções. E quanto mais essas mudanças são compreendidas, melhor elas podem ser cuidadas. As transformações hormonais, físicas, emocionais e íntimas que falamos ao longo deste vídeo não são sinais de fraqueza, nem algo que a mulher precisa aceitar em silêncio. Elas são parte do envelhecimento feminino e merecem atenção, informação e acompanhamento. Muitas mulheres sofrem desnecessariamente porque acreditam que sentir dor, desconforto, tristeza constante ou perda de bem-estar é normal da idade. E isso não é verdade. É importante reforçar mais uma vez: este vídeo é puramente informativo e não substitui a avaliação de um médico ou profissional de saúde. Se você percebe sintomas persistentes, mudanças intensas no corpo, no humor ou na saúde íntima, procure orientação profissional. Cuidar de si é um ato de respeito consigo mesma. Agora, eu quero ouvir você. Qual dessas transformações você mais percebeu depois dos 60 anos? Se sentir vontade, compartilhe aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo momento. E não esqueça de escrever também: de qual cidade você está assistindo? Eu adoro saber até onde esse conteúdo está chegando. Antes de sair,
Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana trazemos conteúdos pensados com carinho para ajudar você a envelhecer com mais saúde, consciência, dignidade e qualidade de vida. Você não está sozinha nessa fase. Informação é cuidado.